Fala aí galera, vocês já ouviram falar em abelha sem ferrão? Vamos falar um pouco sobre isso? Eu me chamo Diego Lauksen, eu sou escritor, podcaster e também amo natureza. Há muitos anos, talvez uns 5 anos atrás, eu ouvi falar das abelhas sem ferrão, de um projeto de uma galera de São Paulo que cultivando essa abelha dentro da cidade, e resolvi mergulhar nesse mundo. Foi algo que eu comecei a gostar e algo que eu me dediquei desde então. Mas então, se você nunca ouviu falar sobre abelhas sem ferrão, como o nome sugere, são abelhas que não têm ferrão. Mas por que elas não têm ferrão? Tudo indica que no processo evolutivo delas, alguma coisa aconteceu que o ferrão atrofiou e elas perderam essa habilidade. E a gente observa que um padrão comum nelas é elas fazerem o ninho delas no oco da árvore, diferente a abelha apis também faz no oco da árvore, mas ela precisa de um oco muito maior. Essa abelha, como ela é menorzinha, ela consegue fazer esse ninho num oco menor, o que faz com que elas consigam se proteger mais de invasores. E talvez esse seja um dos indícios que fizeram com que a abelha viesse a perder esse ferrão com o passar do tempo no processo evolutivo. E esse tipo de abelha sem ferrão, ou abelha mansa, como alguns chamam, ela é predominante aqui da América. E de todas as abelhas já mapeadas até hoje no mundo, 300 espécies de abelhas diferentes estão no Brasil. Quase todas as espécies que são nativas do Brasil, elas são sem ferrão. Agora, o lado complicado disso tudo é que nós sabemos que hoje as abelhas estão em processo de extinção. O crescente uso de agrotóxico tem acabado muito com essas abelhas, maltratado qualquer tipo de abelha, né? Tanto a apis, a abelha de ferrão, quanto as abelhas sem ferrão, todas elas estão sendo prejudicadas com o uso abusivo de venenos. Eu posso falar por mim que presenciei esse evento de ver as abelhas desaparecendo. Eu tenho um costume que eu me reúno com a minha família em acampamentos quase todo ano, e nesses lugares que a gente acampa são lugares onde tem fazendas, matos, rios. E quando eu era criança, eu lembro muito bem de ver essas abelhas sem ferrão se aproximando da comida ou das flores. E elas eram tão mansas e dóceis que eu podia colocar a mão, elas pousavam na mão e não faziam nada. Entretanto, nos últimos anos, eu não tenho mais visto essas abelhas rondeando os acampamentos. Tanto quanto muitos lugares que eram florestas foram desmatados, transformados em lavoura. E, obviamente, com o uso dos agrotóxicos, vão fazendo com que essa abelha fuja desse lugar onde tem esse veneno. E, em muitos casos, reduz a área que elas podem explorar. A problemática disso tudo é que a abelha em si, todas as espécies de abelha, elas são as principais responsáveis pela polinização. E polinização é tudo, desde as flores, as árvores e as plantas que a gente planta para se alimentar, como trigo, milho. Tudo isso precisa de polinização. E se nós viermos um dia a exterminar as espécies de abelha, nós podemos estar cavando nossa própria cova, acabando com a polinização da nossa própria comida. E assim como diversas pautas ecológicas, uma delas é a preservação das abelhas, que é a que mais me encanta e a que eu tenho tentado achar uma maneira de ajudar as abelhas sem ferrão, que são as abelhas aqui brasileiras, né? Ter abelhas sem ferrão em casa é uma coisa que todo mundo pode ter. Elas são inofensivas, elas não têm ferrão, elas não picam, elas não transmitem doença, elas são dóceis e elas fazem mel. A gente sabe que algumas espécies dessas abelhas sem ferrão têm algumas maneiras peculiares de se defender. Algumas se enrolam no cabelo, algumas dão umas mordidinhas, mas nada grave. E geralmente elas fazem isso quando elas sentem que o ninho dela está ameaçado. Se você chegar ali perto, tentar mexer no ninho dela, ela vai enrolar no teu cabelo ou te dar algumas mordiscadas no corpo. Mas se ela estiver voando na tua plantação de azaleias, provavelmente ela não vai te picar, ela não tem motivo para isso. E depois que você realiza uma captura, ou que você compra ou ganha uma caixa com essa abelha, você pode colocar ela no lugar adequado na sua casa, você pode ter no seu apartamento, na sua sacada. Muitas pessoas têm essas abelhas em sacadas. Você não precisa estar tão perto assim da natureza para criar esse tipo de abelha. O primeiro vídeo que eu vi sobre abelha sem ferrão era de um cara que criava no centro de São Paulo, num lugar com poucas árvores. Ele cria na parte de cima da casa dele, tipo na laje, e elas saem em busca de alimento onde quer que elas vão procurando flores, vão procurando árvores, e assim ele consegue criar. E ele cria bastante, bem no centro de São Paulo. Isso é a amostra de que nós podemos criar abelha em qualquer lugar. Claro que a captura vai ser mais difícil se você estiver longe de outros ninhos, se estiver longe das florestas, das árvores, mas uma vez que tu consiga capturar ou adquirir um ninho desses, você pode criar ela basicamente em qualquer lugar. Mas então, vamos falar um pouco. A ideia desse vídeo aqui é eu mostrar o básico. Então eu falei até agora um pouco da teoria, do que a gente conhece, do que a gente sabe sobre as abelhas. Eu queria falar um pouco sobre o processo, de como é a captura e a criação. Eu vou meter a poucos detalhes porque a ideia é ser sucinto e dar uma ideia de como tudo isso funciona. Então hoje nós vamos falar de como é feita a captura
de como a gente coloca ela depois numa caixa e como a gente deixa ela depois se desenvolver. Sobre criação, transferências, para isso eu vou fazer outros vídeos, outros artigos onde eu vou falar especificamente sobre certos pontos. Hoje eu vou dar só esse overview. Então a primeira etapa é a captura. Como é que a gente pega essa abelha? Então aqui nós temos que ter alguns cuidados. O primeiro de tudo é que nós nunca devemos, de maneira alguma, retirar o ninho da natureza. Isso, além de estar fazendo mal para aquela colmeia, isso também é crime. Hoje as abelhas são protegidas, os ninhos naturais devem permanecer onde estão. Então, quando formos capturar, nós não devemos tirar esses ninhos dos ocos das árvores algumas fazem no chão assim. Nós devemos preservar isso. O que a gente pode fazer é tentar colocar uma isca para que a hora que ela for enxamear outro lugar, de repente ela gosta dessa isca e faça o ninho dela ali. Aí depois, com essa isca devidamente preparada, nós conseguimos fazer um trabalho para retirar ela dali e colocar numa caixa. As iscas que eu fabrico, elas são nesse formato aqui, ó. É uma garrafa PET, essas que eu estou usando são garrafas de água. Eu lavo elas por dentro e coloco um atrativo. Então se eu abrir aqui, eu vou cheirar, vou ver que vai ter um atrativo aqui. Ó, deu um cheirinho de própolis com mel aqui. Esse atrativo é feito basicamente com... A gente pega um pouquinho de cera, um pouquinho de própolis, um pouquinho de mel, mistura tudo isso, usa álcool para diluir e aí depois coloca aqui dentro e vai fazendo isso aqui até todo o álcool evaporar e os fragmentos ficam colados na parede interna da garrafa. Eu uso esse saco preto que é para a luz não entrar e faço com que isso aqui tenha uma aparência do oco de uma árvore. Depois eu instalo isso num V, numa forquilha da árvore para que pareça parte da árvore. Colocamos um caninho aqui embaixo para elas acessarem e a isca está pronta. Eu sempre identifico as iscas também para que elas possam, para quem encontre ela saiba do que se trata. Deixo o meu telefone também para se a pessoa quiser entrar em contato por algum motivo. Numero para eu saber a numeração das iscas, porque depois eu faço um Excel para controlar elas. E também escrevo sempre o nome da abelha do atrativo que eu usei para o tipo de abelha que tem aqui. Depois faço a comparação se o dia eu capturar, se eu capturei o tipo certo ou se alguma outra abelha veio aqui. Depois que a isca está pronta, a gente instala na natureza e espera. Essa é a parte que tem que ter mais paciência, esperar. Capturar abelha sem ferrão não é um processo fácil. Às vezes elas demoram para vir, às vezes elas não vêm, às vezes elas vêm muito rápido. Então é um processo incerto. Uma outra possibilidade que existe é usar uma caixa isca. Ao invés de você fazer uma isca com garrafa PET, você usa direto uma caixa e ela já enxameia a caixa. Isso é muito prático e muito bom. Eu super recomendo que usem a caixa, porque depois que você capturar essa abelha, você não vai precisar transferir ela. No caso da isca, quando nós capturar, nós vamos ter que fazer uma transferência, que eu vou falar daqui um pouco. E isso vai enfraquecer um pouco o enxame. Você vai ter que ter um cuidado especial para que não entrem outros insetos que vão competir, como por exemplo drosófilas. Existe uma outra mosca que ataca muito a abelha. A hora que ela começa a botar ovo dentro do ninho, ela come todo o mel e acaba com a colmeia. A transferência ela é um pouco sensível, vou falar um pouco mais depois. Existem algumas dúvidas sobre capturar uma abelha sem ferrão. Algumas pessoas têm medo de que venha abelha com ferrão na isca. A gente não pode dizer que é impossível de acontecer, mas isso é muito difícil. Primeiro porque uma isca desse tamanho não tem espaço suficiente para uma colmeia de apis. Então a apis não vai querer um buraco desse tamanho aqui para fazer a colmeia dela. Ela não vai conseguir botar nenhum disco de cria aqui dentro. Porque a apis é muito maior do que uma abelha sem ferrão. Apesar de algumas abelhas sem ferrão serem quase do tamanho de uma apis, os discos de cria e as colônias delas são muito menores, tanto em número quanto em tamanho. E quando isso acontece, se acontecer, é fácil de você ir lá e retirar essa isca da natureza, tira ela dali e pronto. Em alguns casos, se o enxameamento já estiver um pouco forte, precisa usar fumaça, chamar o bombeiro, alguma coisa, mas isso é muito raro, é muito difícil de acontecer mesmo. Agora eu vou falar um pouco sobre a transferência. A transferência só é necessária se você usar a isca, como eu comentei. Basicamente, quando você faz a captura, você tem que esperar um tempo, porque você vai notar, vamos supor, que você instalou a isca na natureza, ou perto de algum outro ninho que você já encontrou, ou numa árvore grossa, uma árvore grande, que é o tipo de árvore que elas procuram. Você vai instalar isso na natureza, ela vai enxamear. Se você passar perto dessa isca, quando ela estiver enxameando, você vai ver várias abelhas voando, entrando e saindo, porque elas estão começando o processo. Você não deve tirar a isca já nesse momento. Quando o enxameamento terminar, você vai notar que elas vão construir o pito, e esse pito, mas é um caninho de resina com terra ou com outros materiais, cada abelha usa um material diferente, que é como elas constroem a entrada dos ninhos delas. Se você fizer uma pesquisa agora na internet sobre abelhas sem ferrão, você vai ver que os ninhos delas, todas têm esse pito, que elas constroem o ninho com um único ponto de entrada,
porque é ali que eles protegem a entrada da colmeia. Então, você vai observar que elas vão construir esse pito. Quando elas construírem o pito, significa que já está enxameado. Mas não significa que é hora de mexer ainda, porque elas vão enxamear e vai ser uma colônia fraca, né? A rainha vai começar a botar os ovos, elas vão começar a construir os discos de cria pequenininho, e nós não queremos atrapalhar o trabalho dela. Então, nós vamos deixar elas trabalharem por uns 2 ou 3 meses. Nós vamos anotar a data, por exemplo, eu anoto a data da infestação e espero uns 3 meses. Depois dos 3 meses eu vou lá ver se ele está forte e bonito, aí eu faço a transferência. Como é que eu faço a transferência? Primeiro eu identifico o tipo de abelha que entrou aqui, vamos supor que entrou uma jataí. Aí eu vou lá e pesquiso as dimensões da caixa da jataí, construo a caixa, levo a caixa para um local próximo, um lugar que eu possa trabalhar, vou precisar trabalhar, então tem que ser uma mesa, alguma coisa assim. Eu pego essa isca, eu corto, primeiro que eu não viro, né? Eu tenho que deixar ela nesse formato. Se eu botei a isca assim, eu devo manusear ela assim. Se eu deixar ela assim, eu manuseio ela assim. Eu corto com estilete, vou cortando, eu abro, e aqui dentro vai estar toda uma estrutura que as abelhas construíram. Então eu tenho que tirar um pouco das ceras que elas usam e botando na caixa. Eu tenho que achar o disco de cria, que são os discos com aqueles hexagoninhos muito parecido com o da abelha tradicional que a gente conhece. Eu preciso tirar esse disco, colocar na caixa. Eu preciso garantir que a rainha venha junto. Por isso que é um processo sensível. Se eu machucar a rainha, se eu quebrar os discos de cria, eu posso estar acabando com esse enxame. Se eu matar a rainha, ou se eu não trazer a rainha, já era. A rainha ela é vital para o funcionamento da colmeia, assim como a apis, se a rainha morrer, o enxame praticamente vai morrer também. E aí, depois que eu colocar todo esse material aqui na caixa, eu vou pegar a caixinha e vou lacrar ela e vou colocar onde eu quero colocar. De preferência, não é bom colocar muito longe do local que ela foi capturado, mas se você capturou, por exemplo, no teu sítio e quer levar para tua casa, é bom você pegar a caixa, colocar perto do ponto de captura para que elas se reestruturem, porque elas conhecem o ambiente, e depois de um certo tempo, uma semana ou 2, você vai lá e pega essa caixa e leva para onde você quer levar elas. Para fazer essa movimentação da caixa, é recomendado que seja feita no anoitecer, porque é o horário que elas retornaram para a caixa e não tem mais muitas abelhas campeiras procurando por alimento. Elas vão estar basicamente dentro da caixa. Aí você pode ainda, dentro da caixa, elas também vão construir esse pito que eu falei. Então por isso que a caixa ela tem um furo, que é o ponto de entrada, elas constroem o pito ali. Nessa transferência é legal você tirar o pito, tampar ela com durex, elas vão ficar lacradinhas dentro da caixa e levar para o lugar que você quer. Depois você vai lá, você tira a fita e coloca o pito de volta. Mais ou menos ali, elas vão reconstruir esse pito e aí pronto. Aí você começa a criar essa abelha no local que você escolheu. Alguns pontos importantes sobre essa etapa é o que eu comentei antes. É muito raro o predador dessa abelha que caça para comer ela, só que existem muitos outros animais, insetos, que caçam o mel, o pólen. Por exemplo, os forídeos, que são insetinhos tipo drosófila, que eles entram na colmeia e botam larvinhas, e as larvinhas comem o mel e se transformam em novas moscas e vão botando mais ovos e assim vão. As abelhas, elas tendem a se defender com mordidas ou tentando empurrar esses insetos para fora, só que contra a larva dos insetos elas não conseguem fazer nada. Então se a tua caixa não ficar bem lacrada, esse inseto pode vir botar a larva do lado de fora, a larva entra e começa a comer o mel dentro da colmeia. Então tem vários cuidados que tem que ser tomados. Se você que está assistindo aqui agora for fazer um procedimento desses, sugiro buscar vários vídeos na internet do pessoal fazendo. Eles incentivam a usar fitas para lacrar e tal, para proteger a tua colmeia. Depois que você fez essa transferência para a tua colmeia, fechou, é isso aí. Você vai colocar ela no lugar que você queira criar ela, na sua sacada. Alguns cuidados devem ser tomados, a caixa não deve tomar muito sol, mas também não precisa isolar completamente num lugar escuro, né? O importante é não tomar muito sol e não chover em cima. Então se o lugar não é coberto, a gente coloca uma telhazinha inclinadinha, tipo uma pedrinha e uma telha, daí a chuva leva embora. E se ela for ficar no sol, é recomendado usar uma madeira mais grossa, justamente para preservar as temperaturas. A telha também ajuda a proteger um pouco a incidência de sol, para caso você queira criar ela atrás de casa, por exemplo, no meio da sua horta, pode colocar um palanque, a caixinha de abelha e um telhadinho, fechou. Cuidado com o vento, outras coisas que podem arrancar, mas no geral é isso aí. A etapa de cuidados de abelha sem ferrão é uma etapa bem complexa. Existem muitos vídeos por aí, tem bastante gente trabalhando nisso, principalmente youtubers que gravam e ensinam a manusear a abelha. Hoje eu não vou me aprofundar muito nos cuidados, falaremos disso no futuro em outras oportunidades. E é isso aí. Depois que você começar a criar sua abelha, existe um procedimento para você colocar os novos módulos, que é onde elas vão construir o mel. Tu precisa meio que educar elas
que o primeiro bloco que você forneceu é o bloco para elas criarem as coisas, os discos de cria, para fazer os novos filhotes, etc. E os novos módulos que você vai colocar são os módulos que elas vão fazer mel. Elas vão sentir falta de espaço, você vai colocar um novo módulo, elas vão meio que entender que aquele espaço novo é um lugar de fazer o mel e armazenar o pólen. Depois tem a extração do mel também, que é um processo um pouco delicado, elas produzem pouco mel. Você tem que cuidar para não faltar mel para elas no inverno. Você não pode extrair todo o mel delas. Tem que fazer o trabalho divisório ali, um pouco para mim, um pouco para vocês. E é isso aí. Então, para fechar aqui, galera, eu gostaria de falar que esse é um momento ideal para nós ajudarmos espécies como abelhas que tanto ajudam nossa natureza. É super simples criar essas abelhas sem ferrão. Você pode criar em qualquer lugar, na sua casa, na sacada do seu apartamento, do seu sítio. Aqui em Florianópolis, por exemplo, é uma cidade que é próxima de mato. Qualquer lugar está perto do mato e perto dessas abelhas que são naturalmente em algum lugar nessas florestas, pequenas florestas. Fazer a captura aqui é relativamente tranquila, leva tempo. Em alguns lugares, como eu falei, nos ingleses era difícil de fazer a captura. Para capturar essas abelhas tem que ter paciência. E depois que tu conseguir, ajudar elas a crescer, se desenvolver e se manter na sua colmeia. Então é isso aí, galera. Quero agradecer vocês que assistiram esse vídeo. Se tiverem mais interesse em assuntos como esse, natureza, abelhas, se inscreve aí que eu vou estar postando alguns vídeos mais por aí. Não deixe de conferir os meus livros. O Aurora Estelar agora está em financiamento coletivo. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Dá uma olhadinha lá, apoia. O Aurora Estelar é o meu segundo livro. Já foi lançado dia 12 de outubro. E agora, até dia 12 de dezembro, nós estamos fazendo um catarse para o financiamento coletivo do livro impresso. Então, se você gosta do livro impresso, essa é uma oportunidade. Tem outros prêmios lá também, tem camiseta, posters, tem um livro exclusivo de contos que vai ter alguns contos inéditos. Também não deixe de conferir meu podcast com vários contos e sátiras, um momento para relaxar e sorrir um pouco. Então é isso aí, muito obrigado e até mais.